Ascensão através de habilidades. Episódio 209. 51º andar. A Floresta das Coisas Místicas, 6. Tarzan bateu as asas. Com uma sensação estranha, seu corpo flutuou ligeiramente no ar. Antes de voar do penhasco, ele precisava se acostumar com esse sentido recém-adquirido. Tarzan moveu seu corpo aos poucos com suas asas. Bater asas não é jeito de voar. As asas eram uma espécie de fonte de energia. Concentrando-se nas asas e reunindo força de vontade, ele poderia voar pelo céu. É complicado. Tarzan voou pelo ar manipulando suas asas. No entanto, seus movimentos eram estranhos. Era como se uma criança andasse de bicicleta pela primeira vez, aparentemente prestes a cair a qualquer momento. É o poder das fadas. É diferente de magia ou magia negra. É um poder que nunca foi destinado aos humanos em primeiro lugar. Então, seria difícil se adaptar. Tarzan exerceu força em suas asas. De repente, seu corpo acelerou para frente. Tarzan rapidamente plantou os pés no chão para evitar bater na parede devido ao movimento das asas. Seu corpo arranhou o chão quando ele fez contato. Mal pousando, Tarzan riu. Não é possível usar habilidades? Ele tentou ativar o pouso, mas não funcionou, então teve que mover os pés manualmente. Isso significava que havia a possibilidade de a anulação do ataque também não ser ativada. Preciso me adaptar. Tarzan continuou a manipular suas asas. Depois de praticar repetidamente, ele percebeu que as asas eram um tanto parecidas com as de um carro esporte. Se ele se movesse lenta e cuidadosamente, o controle não seria difícil. No entanto, tentar acelerar além de uma certa velocidade tornou-o subitamente difícil de controlar. O problema foi a mudança repentina na velocidade. Você ativou a aceleração mental. Ele moveu suas asas novamente. A mente acelerada fazia com que o movimento dos objetos parecesse mais lento. No momento em que as asas tentaram acelerar além de uma certa velocidade, Tarzan concentrou sua mente. Bum! A direção mudou. Ele continuou a concentrar sua mente para tentar controlar a direção. Ele virou à esquerda antes de chegar à parede em frente. Antes de bater na parede à sua esquerda, ele virou à esquerda novamente. Após uma série de movimentos, Tarzan voltou ao ponto de partida. Isso é bom o suficiente? Não foi totalmente satisfatório, mas parecia suficiente para passar na missão atual. Tarzan abriu suas asas em direção ao abismo sem fim. Uau! Seu corpo voou pelo céu. Não foi um salto ou um salto aéreo. Ele estava literalmente voando. Aba! Ele acelerou com suas asas. O destino distante ficou mais próximo. No momento em que o destino apareceu, Tarzan exerceu força em suas asas. Bum! De repente, seu corpo parou e o ar explodiu ao seu redor. Primeira missão concluída. Segunda missão. Use as asas da fada para cruzar o penhasco e chegar ao próximo ponto. Outro penhasco se desenrolou diante de Tarzan. E no penhasco, algumas paredes foram erguidas como que para desafiá-lo. A sala escondida do 51º andar. Este lugar, criado por um dragão que guarda mistérios, concede aos visitantes asas de fada. E para obter as asas da fada, é necessário completar uma série de missões. Aquele que completasse mais missões poderia obter asas superiores. Li Taeyeon passou da terceira fase. Julgando impossível prosseguir, ela parou ali. As asas obtidas por Li Taeyeon permitiam distância de voo ilimitada e duravam 1 hora. Foi uma grande conquista apenas para a terceira etapa. Tarzan deu o pontapé inicial. Ele abriu as asas e voou através do abismo. No momento em que estava prestes a colidir com uma parede que bloqueava o caminho, ele mudou de direção e passou pela parede. Então, outra parede escondida atrás dela apareceu. Tarzan rapidamente manobrou suas asas para descer abaixo da parede. Então ele subiu. Tarzan pousou no próximo destino. Isso não é tão difícil. Segunda missão concluída. Terceira missão. Use as asas da fada para cruzar o abismo e chegar ao próximo ponto. Tarzan olhou para o próximo abismo. Não havia nada lá. Parecia que ele poderia simplesmente voar como o primeiro abismo. Mas isso não poderia ser tudo. Tarzan concentrou sua mente e deu o pontapé inicial. Baque. Ele abriu as asas e voou em alta velocidade para o próximo ponto. Enquanto ele voava, algo começou a se mover em direção a Tarzan. Ele torceu seu corpo por pouco. Setas. Eles eram incrivelmente rápidos, tornando difícil para Tarzan se esquivar. Uiz. Com o som do ar se partindo, várias flechas dispararam contra ele simultaneamente. Tarzan mudou rapidamente de direção. Então, flechas apontaram para a nova direção para a qual Tarzan havia se movido. Esquivando-se deles, outra saraivada de flechas foi lançada contra ele. Tarzan percebeu que as flechas eram disparadas sempre que ele se movia. Isso significava que ele tinha que mudar continuamente de direção para desviar das flechas e chegar ao seu destino. Isso é difícil. Tarzan se concentrou. Suas asas, como as de um supercarro, aceleravam além de uma certa velocidade, tornando-as difíceis de controlar. Tarzan planejou usar isso a seu favor. Bum! Instantaneamente, suas asas se abriram e seu corpo avançou. Conforme ele acelerava, flechas foram lançadas contra ele. Tarzan virou sua direção e disparou para cima.
Pouco antes de chegar ao teto, ele correu para frente. Uiz. Taizan virou à esquerda como um jato, evitando as flechas que se aproximavam. Ele se movia em linha reta, não em curva. Foi uma decisão de não controlar a aceleração explosiva, mas sim mudar de direção e seguir em frente, e funcionou bem. As flechas voadoras erraram Taizan e desapareceram ao longe. Baque. Taizan chegou ao seu destino. Terceira missão concluída. Quarta missão. Use as asas da fada para cruzar o abismo e chegar ao próximo ponto. Taizan olhou para o abismo do outro lado. Como os abismos anteriores, parecia vazio. Mas qualquer um que tivesse chegado até aqui saberia melhor. Perigos invisíveis espreitavam. Li Taeyeon desistiu daqui. Ela quase morreu no terceiro abismo. Mal sobrevivendo, ela concluiu que prosseguir seria muito arriscado. Ele pretendia descobrir se isso era verdade ou não. Ele voou em direção ao abismo. No momento em que ele levantou do chão, um som enorme ecoou por trás. Era o som de algo raspando e se aproximando. Taizan estalou a língua. Droga. Uau. Ele acelerou. Uma sensação arrepiante seguiu rapidamente por trás. Ele olhou para trás brevemente. Uma parede enorme o atacava como se quisesse esmagá-lo. Colidir. E então, pedras gigantes começaram a curvar-se no ar pela frente, com flechas também intercaladas, visando Taizan. Eu fiz a escolha certa. Se Li Taeyeon fosse gananciosa, ela teria morrido aqui. Taizan se moveu. Como na terceira missão, ele se esquivou dos projéteis em movimentos retos. Mas como seus movimentos foram interrompidos abruptamente, a parede rapidamente se fechou sobre ele. Ele precisava minimizar a perda de movimento. Taizan acelerou após calcular a trajetória e o número de projéteis que se aproximavam. Ele correu para frente, não para a esquerda ou para a direita, mas para frente. Rumo. Ele se esquivou por pouco das pedras voadoras. Nos casos em que não podia evitar a luz, levantava os braços para proteger o corpo. Rachadura. Você sofreu 2503 de dano. A sala isolou as habilidades, então a anulação do ataque não foi acionada. Ele minimizou os danos à medida que avançava e tornou-se ainda mais hábil em manobrar as asas. Bum! Ele se esquivou por pouco da barragem de pedras que se aproximava. A parede perseguidora estava quase grudada em suas costas. Ele exerceu força em suas asas como se elas fossem rasgar. Instantaneamente, ele acelerou a uma velocidade que os projéteis não conseguiam acompanhar e pousou no destino. Suspirar. Quarta missão concluída. Use as asas da fada para derrotar o inimigo acima do abismo. Taizan balançou os braços. Ele sofreu alguns danos, mas não foi significativo. Conforme descrito na missão, um pequeno dragão flutuando no ar estava presente no próximo abismo. Taizan imediatamente saiu do chão. O dragão atacou-o com um grito. Colidir. O dragão não era forte. Não representava nenhuma ameaça para um aventureiro comum no 51º andar, muito menos para o atual Taizan. A intenção parecia ser utilizar adequadamente as asas às quais ele se adaptou até agora para derrotar o inimigo. Taizan abraçou totalmente essa intenção. Em vez de derrotar o dragão imediatamente, ele se concentrou em se acostumar com os movimentos de suas asas. À medida que a batalha avançava, os movimentos de Taizan ficaram mais suaves. Rachadura. Decidindo que não havia mais nada a ganhar, Taizan derrotou o dragão. Você obteve a habilidade especial de ativação, Perfect Fairies Wings. Taizan pousou e examinou a habilidade. Habilidade de ativação especial, Asas de Fada Perfeitas. Consumo de mana, 50. Asas de Fada Perfeitas. Eles podem ser usados indefinidamente pelo usuário e não têm limite de distância. Parece que, por enquanto, eles só podem fazer movimentos lineares. Uau! Um sorriso se formou nos lábios de Taizan. Ele esperava, mas ao passar da quinta etapa, ele realmente obteve asas sem limite de distância e duração. A proficiência foi alta desde o início, provavelmente porque foi aprimorada durante a conclusão de missões. À medida que a proficiência aumentasse, o movimento das asas se tornaria mais livre e, eventualmente, como Li Taeyeon fez, ele seria capaz de se mover livremente. Satisfeito com sua recompensa, Taizan saiu. Você ativou as asas da fada perfeita. As asas se abriram. Taizan atravessou a floresta diretamente. Foi um pouco mais lento do que correr, mas a diferença foi insignificante. Agora só faltava uma coisa: encontrar o unicórnio. Taizan começou a inspecionar toda a floresta. Como o Gremlin dissera, o unicórnio não se revelava facilmente. Ele vagou pela floresta por quase 2 dias sem conseguir identificar sua localização. Como era a missão final, Taizan julgou que não seria fácil e continuou silenciosamente sua busca pela floresta. E depois de mais um dia, ele finalmente encontrou o unicórnio. Uma pequena fonte de luz azul. Lá, um cavalo com chifre branco bebia água. O unicórnio, que estava bebendo água por um momento, levantou de repente a cabeça. E então olhou exatamente onde Taizan estava. O unicórnio gritou e começou a fugir. Taizan franziu a testa enquanto o unicórnio desaparecia rapidamente. O que está acontecendo? Isso foi diferente da história. Não querendo deixar isso passar facilmente,
Tarzan rapidamente começou a persegui-lo. O unicórnio gritou. A luz branca de seu chifre se espalhou pela floresta e, ao mesmo tempo, uma chuva de luz começou a cair do céu. Tarzan ativou um escudo rúnico branco para bloqueá-lo e seguiu. Fugindo? Claro, ele fugiria. Você achou que seria pego em silêncio? Isso é o que eu ouvi. Li Taeyeon disse que o unicórnio era o mais fácil. Ele apareceu sozinho na frente dela, não fugindo, mas permanecendo por perto, permitindo que ela o pegasse rapidamente. Porém, o unicórnio na frente de Tarzan parecia não ter intenção de ser pego. Parecia zombar de Tarzan por segui-lo. O fantasma falou com relutância. Tarzan riu. É assim mesmo? A menos que seja esse caso, será difícil. Levei uma semana inteira só para pegá-lo. Parecia que não seria tão fácil de pegar quanto ele pensava, mas isso não importava. Você ativou o raio negro de Mefisto. Rachadura. O relâmpago perfurou o unicórnio. O corpo do unicórnio estremeceu momentaneamente. O unicórnio gritou e balançou o chifre. O poder que emanava do chifre afetou o corpo de Tarzan. Você foi afetado pela lentidão. Todas as ações são retardadas. Você ativou a vontade do aventureiro. Ele dissipou o estado anormal e investiu contra o unicórnio. O unicórnio, apavorado, aumentou ainda mais sua velocidade. Você ativou a vegetação distorcida de Decarábia. Rugido. As raízes cresceram e avançaram. O unicórnio começou a ficar bloqueado no caminho. O unicórnio atacou com seu chifre para criar um caminho enquanto gritava. O grito se espalhou pela floresta. Logo, as árvores subiram e começaram a bloquear o caminho de Tarzan. Tarzan simplesmente passou correndo. Você ativou o duelo forçado. Baque. As árvores bloqueando o caminho de Tarzan ricochetearam após a colisão. Você ativou The Deer Walking on the Wind Path. Você ativou uma pequena faísca. O vento carregou as chamas, espalhando-as em todas as direções. A floresta queimou e os lugares onde o unicórnio poderia se esconder desapareceram gradualmente. O unicórnio relinchou e saltou do chão. O unicórnio, voando alto no céu, começou a rir em direção ao chão, sabendo que o humano, Tarzan, não conseguiria alcançá-lo. Você ativou as asas da fada perfeita. Asas se abriram nas costas de Tarzan. Ele correu em direção ao céu. O unicórnio, alarmado com a visão do Tarzan se aproximando, torceu o corpo. Tarzan também manobrou suas asas para perseguir o unicórnio. Você ativou a aceleração. O corpo acelerou novamente no céu. Embora o unicórnio tenha aumentado sua velocidade, começou a se aproximar. Percebendo que não poderia escapar, o unicórnio de repente começou a se mover livremente no céu. Como Tarzan só conseguia se mover em linha reta, ele continuava errando. Então o unicórnio zombou de Tarzan novamente. Tarzan ativou sua habilidade sem expressão. Você ativou a difusão de partículas. Você ativou o Frost Arrow. Você ativou o rastreamento. Numerosas flechas de gelo e grãos voaram simultaneamente em direção ao unicórnio. O unicórnio zombeteiro entrou em pânico e começou a se esquivar. Ter que se esquivar de Tarzan e dos ataques que o perseguiam tornou seus movimentos cada vez mais erráticos. E o unicórnio foi parar no lugar que Tarzan queria. Tarzan não perdeu o momento. Você ativou o pisca aleatório. Tarzan moveu-se logo acima do unicórnio. Enquanto perseguia o unicórnio pelo ar, ele o encurralou estrategicamente, guiando a criatura para um local pré-determinado. Tarzan agarrou o unicórnio pelo pescoço. Em estado de pânico, o unicórnio tentou fugir, mas Tarzan plantou firmemente o pé nele, impedindo sua fuga. Colidir. Eles caíram no chão, formando uma cratera com o impacto. Tarzan deu o golpe final. Você triunfou sobre o unicórnio. Seu nível aumentou. A ascensão da alma foi ativada. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.